O sol brilhava forte no céu azul enquanto os amigos pescadores João, Pedro e Antônio deslizavam rio abaixo em sua pequena canoa. Eles haviam acordado cedo para aproveitar o melhor momento para pescar, mas não estavam tendo muita sorte devido aos sinais da devastação que a forte tempestade do dia anterior havia deixado na região ribeirinha. Árvores arrancadas pela raiz, casas e estradas danificadas e muitos desabrigados. A água do rio estava correndo mais forte do que o normal, dificultando a navegação. Quando passaram por uma ilha que, devido aos estragos, perceberam o que parecia ser uma entrada para uma caverna. Essa ilha ninguém jamais explorou devido aos fortes relatos de desaparecimento de pescadores, aparições do caboclo d'água, assombrações e má sorte. Eles não aguentaram a curiosidade e foram explorar a ilha, mesmo carregando um forte pressentimento de sair daquele local. Se questionavam se era apenas uma caverna ou antigo templo. Intrigados, eles decidiram remar até lá para investigar. Os remos cortavam a água com um som sibilante, enquanto os amigos se aproximavam da entrada da caverna. À medida que se aproximavam, eles percebiam que a abertura era muito maior do que parecia do rio. A entrada era escura e convidativa, com um ar de mistério que os atraía como um imã. Os amigos sentiam que havia algo inexplicável e perigoso naquela caverna. Pedro e Antônio hesitaram, mas João, o mais curioso dos três, insistiu que deveriam explorar o que estava além daquele portal sombrio. Enquanto remavam, a sensação de que algo terrível os aguardava aumentava. Os sons de água escorrendo nas paredes da caverna pareciam lamentos sussurrados, e o eco dos remos ressoava como passos sombrios. Uma leve brisa se infiltrava pela entrada, trazendo um odor fétido e doentio que os fazia querer vomitar. Os amigos perceberam que talvez fosse um erro seguir em frente, mas a curiosidade e o medo os dominaram, e eles decidiram continuar. Ao entrar, a escuridão os engoliu e a sensação de estar preso em um pesadelo cresceu. Os sons agora eram mais altos e mais frequentes, quase como se algo estivesse rastejando pelas paredes. A cada passo que davam, as inscrições nas paredes pareciam ganhar vida, movendo-se em um padrão perturbador que seus olhos mal conseguiam seguir. Eles ouviam o som de gotas de água caindo, mas o eco era tão estranho que pareciam passos silenciosos. Quando chegaram a um grande salão, a luz da lanterna revelou algo além de sua imaginação mais obscura. Pedro e Antônio trocaram olhares preocupados, mas João parecia completamente absorvido pelo mistério da caverna. Ele falou em um tom entusiasmado. Vocês estão sentindo isso? Há algo de estranho aqui dentro, como se estivéssemos em outro mundo. Antônio respondeu com um tom de voz mais cauteloso. João, eu não sei. Talvez devêssemos voltar antes que seja tarde demais. Pedro concordou com Antônio e acrescentou. Eu sinto que estamos invadindo algo que não deveríamos. Mas João estava decidido e respondeu com um ar de desafio. Não se preocupem, amigos. A curiosidade sempre foi minha maior virtude. Vamos em frente e ver o que há por trás dessas paredes. Enquanto remavam mais fundo na caverna, a tensão aumentava e os amigos sentiam que estavam entrando em um pesadelo do qual não podiam escapar. Eles trocavam olhares preocupados e silenciosos, enquanto seus pensamentos se misturavam em uma confusão de medo e ansiedade. A escuridão, o odor fétido e as inscrições nas paredes os deixavam apreensivos. Quando chegaram ao grande salão, a luz da lanterna revelou algo que nenhum deles poderia ter imaginado em seus piores pesadelos. Os olhos de João brilharam com a descoberta e ele falou em um tom entusiasmado. Olhem para isso. Nunca vi algo assim antes. Pedro e Antônio mal conseguiam acreditar no que viam.
As estátuas em volta do altar pareciam ter vida própria, movendo-se e sussurrando em uma língua antiga e estranha. Algumas tinham feições humanas, mas com traços distorcidos e anfíbios, como se fossem o resultado de uma fusão grotesca entre humanos e criaturas do mar. Mas o que mais chamou a atenção dos amigos foi a criatura no centro do altar. Era um ser semi-humanoide, com um corpo escamoso e anfíbio, e tentáculos em vez de pernas. Sua cabeça tinha traços de peixe, com olhos que pareciam brilhar em um verde intenso. Estava dormindo profundamente, mas seu corpo ainda se movia suavemente, como se estivesse em um transe. Pedro e Antônio sentiram um arrepio subir pela espinha ao perceber que aquela criatura era real, e não uma mera ilusão de suas mentes atormentadas. Eles trocaram olhares em silêncio, compartilhando o mesmo sentimento de medo e pavor. João, por outro lado, parecia fascinado com a cena macabra diante de seus olhos, incapaz de se mover ou falar. Aos poucos, porém, a realidade sombria da situação se impôs sobre eles. Aquele lugar era terrível e perigoso, e eles precisavam encontrar uma maneira de escapar dali. Se não conseguissem, acabariam como mais uma oferenda para aquela criatura monstruosa. Com muito cuidado para não acordar a criatura, os amigos começaram a se mover lentamente em direção à saída da caverna. Cada passo era dado com cautela, com medo de que qualquer som pudesse acordar a criatura e desencadear sua ira. Os olhos do ser semi-humanoide pareciam seguir seus movimentos, como se estivesse consciente do que estava acontecendo ao seu redor. À medida que se aproximavam da saída, os amigos ouviram um som de água se movendo, como se algo estivesse se aproximando. Eles se viraram lentamente para ver um grupo de criaturas aquáticas emergindo das profundezas da caverna. Eram seres semelhantes à criatura no altar, com corpos escamosos e tentáculos em vez de pernas. Seus olhos brilhavam em um verde intenso, e suas bocas estavam repletas de dentes afiados. Os amigos se encolheram de medo, percebendo que estavam cercados por esses seres estranhos e perigosos. Parecia que não havia escapatória, e eles teriam que enfrentá-los se quisessem sair dali vivos. Mas como lutar contra criaturas tão diferentes e aterradoras? Como enfrentar algo que nunca tinham visto antes? Eles se preparam para lutar, mas a criatura no altar começa a se mexer, acordando e emitindo um som gutural e assustador. Os amigos perceberam que sua única opção era correr pela vida. E assim, eles saíram correndo da caverna, com as criaturas aquáticas em seu encalço. A sensação de perigo era palpável, e eles não sabiam se conseguiriam escapar com vida. Enquanto corriam pela caverna, os amigos perceberam que havia algo errado com a própria estrutura do local. Rochas caíam do teto, revelando fendas e buracos escuros que pareciam se estender por toda a extensão da caverna. O ar estava ficando cada vez mais rarefeito, e eles mal conseguiam respirar. Aos poucos, a sensação de que estavam sendo perseguidos diminuiu, e eles se deram conta de que haviam deixado as criaturas para trás. Exaustos e feridos, eles finalmente encontraram a saída da caverna, emergindo para a luz do sol com alívio e gratidão. As criaturas aquáticas não haviam conseguido acompanhá-los, e eles estavam finalmente a salvo. Mas mesmo assim, a experiência havia deixado uma marca profunda em suas mentes, e eles nunca mais seriam os mesmos. De volta à cidade, os amigos tentaram esquecer o que haviam visto naquela caverna sombria, mas a sensação de que algo terrível e desconhecido estava à espreita nunca deixou suas mentes. Eles nunca mais mencionaram o assunto entre si, mas cada um sabia que as coisas que haviam visto não eram normais, não eram deste mundo.
Eles haviam tocado em algo que não deveria ser perturbado, algo que só poderia ser explicado pelos horrores da imaginação. Mas, ao mesmo tempo, eles perceberam que havia um fundo de verdade no folclore do Caboclo d'Água, transmitido de geração em geração naquela região. A criatura que haviam visto na caverna era semelhante às descrições das lendas, e isso fez com que eles questionassem tudo o que achavam que sabiam sobre o mundo. Talvez houvesse mais coisas entre o céu e a terra do que eles podiam compreender. Cada um dos amigos lidou com a experiência de uma maneira diferente. Pedro ficou mais recluso e reservado, evitando lugares escuros e fechados. Antônio ficou mais ansioso e paranoico, sempre olhando por cima do ombro para garantir que não estava sendo seguido. João, por sua vez, se aprofundou ainda mais em estudos de folclore e mitologia, procurando entender melhor as lendas e mitos que havia aprendido quando criança. Mas, independentemente de como eles lidaram com a experiência, uma coisa era certa e nunca esqueceriam o que haviam visto naquela caverna sombria. O mundo era muito mais assustador e misterioso do que imaginavam, e eles não podiam mais fingir que não sabiam disso. Apenas o tempo diria se eles seriam capazes de superar o trauma e seguir em frente com suas vidas, ou se a experiência os transformaria para sempre. E assim termino essa pequena história, espero que tenham gostado. Deixem sua curtida, ajudem o canal compartilhando e comentando. Caso queiram ajudar e apoiar ainda mais, estou deixando um link na descrição do vídeo. Descubra o mundo sombrio e fascinante deste livro, uma incrível adaptação que expande um conto de 2 páginas para uma narrativa completa de 10 capítulos ricamente ilustrados. Inspirado no estilo literário de H.P. Lovecraft, essa obra levará você a uma jornada imersiva e envolvente. Mas as surpresas não param por aí. Além dessa história cativante, ao adquirir o livro, você receberá 2 brindes exclusivos que irão enriquecer ainda mais sua experiência. O primeiro brinde é a história secreta da criatura, revelando suas origens, diferentes versões da lenda e outros segredos que ampliarão sua imersão nesse universo misterioso. O segundo brinde é uma ficha técnica detalhada do Caboclo d'Água, onde você encontrará informações sobre seus poderes especiais, habilidades e muito mais. Essa ficha será um verdadeiro tesouro para os fãs do livro, permitindo que você mergulhe ainda mais fundo nas aventuras dessa criatura fascinante e até mesmo crie suas próprias histórias. Não perca a oportunidade de adquirir esta obra única, que transforma um conto breve em uma jornada épica de 10 capítulos, repleta de mistério e 49 ilustrações deslumbrantes. Prepare-se para se envolver completamente nesse mundo sombrio e fascinante.